Há pessoas que parecem inofensivas, pessoas que no começo se mostram amáveis, próximas, até encantadoras. Mas com o tempo, sua verdadeira energia começa a se revelar. Sem que você perceba, elas te manipulam, absorvem sua energia, te fazem duvidar de si mesmo e, se você não prestar atenção, podem transformar sua vida num caos do qual será difícil sair. Carl Jung estudou a sombra oculta no comportamento humano e revelou sinais que podem te alertar quando alguém trará problemas para sua vida. Neste vídeo, vou te mostrar isso. Preste atenção ao que você vai aprender hoje. Você poderá detectar a tempo as pessoas que podem destruir sua paz e, o mais importante, saberá como se proteger delas antes que seja tarde demais. Então, fique até o final, porque você terá tomado a decisão mais inteligente, a de aprender a cuidar da sua valiosa paz diante delas. A energia não mente. Quando alguém te transmite algo estranho, confie nisso. Com certeza já te aconteceu. Você conhece alguém pela primeira vez e, embora tudo pareça normal, algo dentro de você não se sente bem. Não fez nada errado, não disse nada estranho, mas há algo no olhar, no tom de voz, na presença dessa pessoa que te incomoda sem motivo aparente. E aqui é onde muitas pessoas cometem o erro de ignorar isso, porque nossa mente racional nos diz: não julgue sem conhecer, talvez eu esteja exagerando, não tenho provas de que algo esteja errado. Mas o inconsciente sabe. Carl Jung falava de como captamos sinais invisíveis antes que nossa mente os processe de forma consciente. É o que ele chamava de inconsciente coletivo, um sistema de informação que herdamos ao longo de gerações e que nos permite perceber perigos antes que possamos explicá-los. Em outras palavras, sua intuição não é magia nem paranoia. É um sinal de alerta que vem de uma parte mais profunda da sua psique. Te contarei algo. Um dia, um amigo me apresentou uma pessoa. Era alguém educado, falava bem, sorria na hora certa, mas algo na presença dela não me deixava tranquilo. Eu não sabia explicar, mas havia uma sensação no meu peito, no meu estômago, como se meu corpo estivesse me dizendo: aqui tem algo que não encaixa. Decidi ignorar. Afinal, como eu ia julgar alguém sem motivo real? Os meses passaram e com o tempo percebi que essa pessoa não era quem dizia ser. Por trás da simpatia havia um padrão claro de manipulação, falsidade e duas caras. E nesse momento entendi algo importante. A energia não mente, mas muitas vezes somos nós que nos recusamos a escutá-la. Se desde o começo eu tivesse confiado no meu instinto, teria me poupado muitos problemas. A ciência por trás da intuição não é magia, é sobrevivência. Jung explicava que a intuição é uma forma de conhecimento inconsciente, é informação que captamos antes de conseguir verbalizar. Nosso cérebro é capaz de ler microexpressões, tom de voz, linguagem corporal e sinais sutis que revelam a verdadeira intenção de alguém, mesmo quando essa pessoa tenta escondê-lo. Quando você vê alguém e sente algo estranho, o que está acontecendo, na verdade, é que seu inconsciente detectou padrões de comportamento similares a situações de perigo do passado. Talvez você tenha captado uma expressão fugaz de desprezo. Talvez o sorriso não fosse sincero. Talvez o tom de voz não combinasse com as palavras. Mas como sua mente consciente não consegue explicar isso em palavras, você sente como uma simples intuição. E aqui vem o mais importante. A maioria das pessoas ignora esses sinais porque não consegue justificá-los racionalmente. Esse é o pior erro que você pode cometer. Como diferenciar entre intuição real e paranoia? Obviamente não podemos viver desconfiando de todo mundo, mas podemos aprender a ouvir nossa intuição sem ignorá-la nem exagerar. Aqui vai uma diferença-chave. A intuição é sutil, mas persistente. Se algo não se sente bem desde o primeiro momento e essa sensação continua com o tempo, você deve prestar atenção. A paranoia é explosiva e muda constantemente.
Se você sente desconfiança extrema por muitas pessoas e suas percepções mudam o tempo todo, pode ser mais um medo interno do que um sinal real. Jung dizia que o inconsciente sabe antes da consciência. Então, na próxima vez que sentir essa sensação inexplicável sobre alguém, não a ignore, porque muitas vezes essa pequena incomodidade inicial é o único aviso que você terá antes que seja tarde demais. E aqui vem algo ainda mais importante, porque algumas pessoas não só transmitem uma energia estranha, mas têm a capacidade de absorver a sua. No próximo ponto, te mostrarei como detectar as pessoas que te drenam sem que você perceba, e por quê. Se elas estão por perto, você deve se afastar imediatamente. As pessoas que te absorvem a energia, como identificá-las antes que te desgastem. Preste muita atenção, porque este segundo ponto vai se conectar com o último deste vídeo. Agora que você sabe que a energia não mente, e que sua intuição pode perceber o que sua mente ainda não processou, há algo mais que você precisa entender. Nem todas as pessoas que te causam uma sensação estranha fazem isso de forma evidente. Algumas não te atacam, não te manipulam abertamente, nem parecem prejudiciais à primeira vista. Mas cada vez que você fala com elas, cada vez que compartilha um momento ao lado delas, você se sente drenado. É como se algo dentro de você se apagasse lentamente. Você perde o entusiasmo, perde a clareza mental e sem perceber termina exausto, sem energia e sem razões claras para se sentir assim. Carl Jung dizia que algumas pessoas, ao não conseguirem encontrar sua própria fonte de energia interna, a tomam dos outros. São os chamados vampiros emocionais. E o mais perigoso é que no começo elas podem parecer inofensivas ou até encantadoras. Te contarei algo. Há um tempo, conheci alguém que parecia uma pessoa incrível. Sempre estava ali para ouvir, sempre tinha uma história interessante para contar, sempre encontrava um jeito de fazer os outros prestarem atenção nela. Era alguém com carisma, com facilidade de palavra, com uma energia magnética. Mas havia um problema. Depois de cada conversa com essa pessoa, eu me sentia vazio. No começo, não entendia por quê. Não tínhamos falado de nada negativo, não havia discussões nem conflitos. Mas, de alguma forma, cada interação me deixava com menos energia do que eu tinha antes. Com o tempo, percebi o que estava acontecendo. Essa pessoa não falava para conectar, falava para absorver. Suas conversas não eram um intercâmbio equilibrado, mas um monólogo disfarçado de interesse. Sua presença não era apoio, era uma demanda constante de atenção e validação. E o mais preocupante era que o esgotamento emocional dela se tornava o meu. Foi então que entendi uma das dinâmicas mais perigosas entre seres humanos. Algumas pessoas não te machucam diretamente. Elas te desgastam lentamente até te deixar sem energia própria. Como reconhecer uma pessoa que te drena sem que você perceba? Jung dizia que as pessoas que não integraram sua sombra tendem a projetá-la nos outros. Isso significa que a falta de energia delas, a ansiedade ou o caos interno delas acabam se tornando parte da sua carga emocional. Aqui estão 3 sinais-chave de que alguém está absorvendo sua energia. 1. Sempre que você fala com elas, a conversa gira em torno dos problemas delas. Não importa como a charla comece, sempre termina sendo sobre as queixas, frustrações e conflitos delas. Não buscam soluções, só querem descarregar o peso emocional em você. 2. Te fazem sentir culpado se você não está disponível para elas. Se você tenta colocar limites, te fazem sentir egoísta. Se você tira um tempo para si, te mostram o quanto precisam de você. É uma manipulação sutil que te obriga a estar presente, mesmo quando você sabe que precisa se afastar. 3. Quando você se afasta delas, sente alívio, em vez de saudade. Essa é uma sinal definitiva. Quando uma pessoa realmente soma à sua vida, a ausência dela é sentida como um vazio. Mas quando alguém te estava drenando, a ausência dela parece um respiro. Se você já se afastou de alguém,
e, em vez de sentir falta, sentiu que sua mente e seu corpo estavam mais leves, essa é a maior prova de que a energia dela te afetava. A razão psicológica por trás disso? As pessoas que absorvem a energia dos outros nem sempre fazem isso conscientemente. Muitas vezes, fazem isso porque nunca aprenderam a lidar com sua própria sombra, seu próprio vazio interno. E, ao não saberem como preencher esse espaço com sua própria luz, buscam roubar a luz dos outros. Mas aqui está o mais importante: você não é responsável por curar essas pessoas. Você não tem a obrigação de carregar o caos emocional delas. Se alguém te está drenando, você tem o direito de proteger sua energia e se afastar. Porque se não fizer isso, pouco a pouco você vai se apagando sem perceber. E aqui vem o mais perigoso, porque algumas pessoas não só drenam sua energia, mas te fazem duvidar da sua própria realidade. No próximo ponto, te explicarei como reconhecer as pessoas que usam a manipulação silenciosa para te controlar e por que, se você detectar isso em alguém, deve se afastar imediatamente. A manipulação silenciosa, quando alguém te faz duvidar da sua própria realidade. Há uma forma de manipulação mais perigosa que qualquer agressão direta. É sutil, quase imperceptível, e pode destruir sua confiança sem que você perceba. É quando alguém te faz duvidar da sua própria realidade. Carl Jung dizia que o que negamos em nós mesmos, projetamos nos outros. E algumas pessoas, em vez de enfrentarem suas próprias sombras, as impõem a você. Esse tipo de manipulação não acontece com gritos ou ameaças óbvias. Acontece em conversas normais, em gestos pequenos, em palavras disfarçadas. É quando alguém te diz: isso nunca aconteceu, você está imaginando. Você está exagerando, como sempre. Eu nunca disse isso, você está confusa. E pouco a pouco você começa a duvidar da sua percepção. Te contarei algo. Há um tempo, uma pessoa próxima a mim costumava me fazer sentir que minhas emoções não eram válidas. Se eu expressava que algo me incomodava, a resposta era sempre a mesma. Isso não é para tanto. Você sempre dramatiza as coisas. Se fosse realmente um problema, você não seria a única a ver assim. No começo, ignorei. Pensei que talvez eu estivesse exagerando, que talvez fosse eu quem via as coisas de forma errada. Mas, com o tempo, comecei a notar um padrão. Cada vez que eu tentava falar sobre algo que me afetava, ela me fazia sentir que o problema era eu. E o pior é que comecei a acreditar nisso. Me perguntava constantemente: será que estou sendo sensível demais? Será que minha percepção não é confiável? Talvez o problema seja eu, e não o que está acontecendo. Esse é o verdadeiro perigo desse tipo de manipulação. Não te atacam diretamente. Te fazem duvidar de si mesmo até que você comece a se anular. Como funciona o gaslighting e por que é tão destrutivo? Esse fenômeno tem um nome em psicologia: gaslighting. É uma forma de manipulação em que alguém te faz questionar suas lembranças, emoções e percepções. Jung explicava que as pessoas que não enfrentam sua sombra projetam seus próprios conflitos nos outros. E uma forma de fazer isso é te convencer de que o problema é você. O objetivo do gaslighting não é só ganhar uma discussão, é fazer você sentir que não pode confiar na sua própria mente. Porque, quando você duvida de si mesmo, fica dependente da validação externa. E quando você depende da validação externa, é mais fácil te controlar. Sinais de que alguém está manipulando sua percepção. 1. Mudam a história constantemente para te confundir. O que disseram ontem, hoje negam. O que fizeram há uma semana, hoje afirmam que nunca aconteceu. E quando você tenta apontar isso, te acusam de ser esquecida ou de interpretar mal as coisas. 2. Te fazem sentir que suas emoções não são válidas. Cada vez que você expressa o que sente, minimizam sua reação, te fazem sentir que está exagerando, que está louca ou que sempre reage assim. 3. Te isolam de outras pessoas para que você não tenha outra perspectiva. Te dizem que os outros não entendem a situação, que só eles sabem o que realmente está acontecendo.
te afastam de pessoas que poderiam te ajudar a ver a verdade. 4. Depois de falar com eles, você se sente mais confusa do que antes. Em vez de sentir clareza, você termina se perguntando se o que viveu foi real ou não. Te custa diferenciar entre o que aconteceu e o que te dizem que aconteceu. Se você já sentiu isso com alguém, é um sinal de alerta. Como se proteger dessa manipulação silenciosa? Confie nas suas lembranças e emoções. Se algo te fez sentir mal, é válido. Você não precisa que outra pessoa te diga se sua percepção é correta ou não. Cerque-se de pessoas que te tragam clareza. Fale com alguém de confiança e compare sua percepção com a de outros. Muitas vezes, um observador externo pode te ajudar a ver o que você, dentro da manipulação, não consegue notar. Se constantemente te fazem sentir que o problema é você, é hora de repensar essa relação. Porque uma pessoa que te quer bem jamais vai brincar com sua percepção para te fazer duvidar de si mesma. E aqui vem o mais inquietante, porque há pessoas que não só manipulam sua realidade, mas usam sua própria sombra para te fazer carregar o que não te pertence. No próximo ponto, te mostrarei como detectar quem projeta seus conflitos em você e te faz sentir culpada por coisas que nunca foram suas. Quando alguém projeta sua sombra em você e te faz carregar o que não é teu. Há um tipo de manipulação ainda mais sutil que o gaslighting. Não se trata de te fazer duvidar da sua realidade, mas de te carregar com os conflitos internos de outra pessoa até que você os faça seus. Carl Jung dizia que tudo o que uma pessoa rejeita em si mesma, ela projeta nos outros. Ou seja, em vez de reconhecer seus próprios defeitos, medos ou inseguranças, os coloca em alguém mais. E muitas vezes, essa pessoa é você. Talvez já tenham te acusado de ser egoísta quando na verdade foram eles que agiram assim. Ou te disseram que você é fria demais quando eles é que não conseguem lidar com suas emoções. Ou te fizeram sentir culpada por algo que nem era sua responsabilidade. Quando alguém não enfrenta sua própria sombra, te faz carregar com ela. Te contarei algo. Há um tempo, conheci alguém que sempre tinha problemas com os outros. Se queixava de que as pessoas o traíam, o tratavam mal, eram egoístas e manipuladoras. Mas, ao observar o comportamento dele, percebi algo. Ele era quem fazia exatamente o que criticava nos outros. Desprezava quem não concordava com ele, exigia lealdade, mas não a oferecia. Sempre tinha uma história em que ele era a vítima e os outros eram os vilões. E o mais curioso era que ele tentava me fazer acreditar que eu também era assim. Me dizia que eu não era empático o suficiente, que não o valorava o bastante, que estava agindo igual às pessoas que ele tanto odiava. Por um tempo, cheguei a duvidar. Será que eu sou egoísta mesmo? Será que o problema sou eu? Mas depois entendi o que estava acontecendo. Ele não queria ver sua própria sombra, então tentava colocá-la em mim. Não queria aceitar que seu comportamento era tóxico, então precisava que alguém mais carregasse a culpa. E quando eu não aceitei isso, ele se afastou e buscou outra pessoa para projetar. Como identificar quem projeta sua sombra em você? Se depois de interagir com alguém, você se sente confusa ou com uma carga emocional que não tinha antes, pergunte-se se isso realmente te pertence ou se alguém te impôs. As pessoas que projetam nunca aceitam sua responsabilidade. Sempre encontram um jeito de se tornarem vítimas e de te fazerem sentir que você é o problema. Como se proteger da projeção dos outros? Aprenda a diferenciar o que é seu do que não é. Se alguém te acusa de algo, faça uma análise honesta. Se você realmente errou, aceite. Mas se sentir que estão te impondo algo que não te pertence, rejeite. Estabeleça limites claros. Se você detectar que alguém constantemente te faz carregar seu caos emocional, afaste-se. Não é sua responsabilidade curar o que eles não querem enfrentar. E aqui vem o mais impactante, porque há pessoas que não só projetam sua sombra, mas no fundo não suportam te ver brilhar. No próximo ponto, te mostrarei como identificar quem diz que te apoia,
mas na verdade sente inveja do seu sucesso. E por quê? Se você as tem por perto, deve se afastar imediatamente. A inveja oculta, e a gente que te quer perto, mas não quer te ver brilhar. Há pessoas que gostam da sua companhia, que te admiram, que compartilham momentos com você, mas no fundo não suportam te ver brilhar. Não dizem isso abertamente, não te atacam diretamente, não fazem nada evidente que você possa apontar com certeza. Mas cada vez que você avança, cada vez que conquista algo importante na sua vida, a atitude delas muda. Param de te parabenizar, minimizam seus feitos, encontram um jeito de diminuir a importância do que você conseguiu. E, se você prestar atenção, vai perceber que não é coincidência. Carl Jung explicava que a inveja é uma sombra projetada nos outros. Quando alguém não trabalhou seus próprios conflitos internos, quando não curou suas próprias frustrações, não suporta que outra pessoa consiga o que ela não conseguiu. E o mais perigoso disso é que muitas vezes essas pessoas não estão distantes de você. Não são estranhos, não são rivais óbvios. São amigos, familiares, pessoas que te rodeiam, mas que, em silêncio, sentem ressentimento pelo seu crescimento. Te contarei algo. Conheci alguém que sempre esteve no meu círculo próximo. Alguém que aparentemente era um grande amigo que sempre estava por perto. Até que comecei a crescer. Cada vez que eu conseguia algo importante, a atitude dele mudava. Suas palavras já não eram de apoio, mas de dúvida disfarçada de conselho. Cada vez que eu tinha um novo projeto, ele dizia: "Não é para tanto. Tem certeza que isso vai funcionar? Tem muita gente fazendo o mesmo, não sei se vale a pena." No começo, pensei que ele só queria me ajudar a ser realista, mas com o tempo, notei um padrão. Não era objetividade, não era conselho, era uma tentativa sutil de minimizar meus feitos. E o mais interessante é que essa pessoa não tinha problema em celebrar os sucessos de outros. Mas quando era eu que avançava, quando era eu que conquistava algo, ficava desconfortável. Foi aí que entendi algo importante. A inveja raramente se mostra de forma óbvia. Não vem sempre como ódio aberto ou ataques evidentes. Muitas vezes vem disfarçada de amizade, de apoio, de proximidade. Porque há pessoas que te querem por perto, mas só enquanto você não brilhar mais que elas. Como identificar quem sente inveja de você em silêncio? A inveja nem sempre aparece com palavras agressivas. Muitas vezes se esconde em pequenos gestos, em reações sutis que revelam o que alguém realmente sente. Se quando você compartilha uma boa notícia, a reação não é de alegria sincera, mas de indiferença ou desconforto, preste atenção. Se, em vez de te parabenizar, tentam encontrar defeitos no que você conseguiu, se te enchem de dúvidas, se de algum jeito fazem seu feito parecer menos do que é um sinal. Se você nota que elas celebram os sucessos de outros, mas quando é sua vez se mostram distantes ou frias, tem algo mais por trás da atitude delas. Se cada vez que você avança na vida, elas começam a se afastar aos poucos, não é coincidência. Não é que você esteja mudando demais, é que a sombra delas não tolera sua luz. O perigo de manter essas pessoas por perto? Jung dizia que, quando alguém não reconhece sua própria sombra, acaba projetando-a nos outros. As pessoas que sentem inveja muitas vezes não têm consciência disso. Não se veem como invejosas. Não aceitam que suas palavras, suas atitudes, sua frieza vêm de um lugar de ressentimento. E por isso, em vez de enfrentarem seus próprios conflitos internos, canalizam essa energia para tentar te deter. Não sempre de forma evidente, não sempre com ataques diretos, mas com frases sutis que plantam dúvida em você. Se você não estiver consciente disso, a influência delas pode te fazer começar a se limitar sem perceber. Pode te fazer desacelerar, reduzir suas ambições, sentir culpa por querer mais. E se você não cortar esse laço a tempo, pode acabar apagando sua própria luz para não incomodar os outros. Como se proteger da inveja oculta? Você não precisa confrontar essas pessoas, não precisa provar nada, não precisa demonstrar que merece o que conquistou.
O único que você precisa fazer é detectar os sinais e se afastar. Cerque-se de pessoas que celebram seu sucesso de verdade, pessoas que não se sentem ameaçadas pelo seu crescimento, mas que se inspiram com ele. Porque quando alguém te aprecia de verdade, seu sucesso não as incomoda, não as freia, não as enche de dúvidas. Pelo contrário, as impulsiona a seguir em frente. E aqui vem o maior sinal de alerta. Porque há pessoas que não só sentem inveja ou manipulam sua percepção, mas são capazes de trazer caos à sua vida de formas que você nem imagina. No próximo ponto, te mostrarei a sinal definitiva de que alguém trará a destruição à sua vida e por que, se você detectá-la, deve se afastar imediatamente. A sinal definitiva de que alguém trará caos à sua vida. Há pessoas que não só te manipulam, absorvem sua energia ou te invejam em silêncio. Há um tipo de pessoa que vai além de tudo isso. Alguém que, se você mantiver por perto, pode arruinar sua estabilidade emocional, mental e até seu futuro. Essas pessoas não chegam com sinais óbvios de perigo, não vêm com um aviso escrito na testa. Na verdade, muitas vezes se apresentam como amigos, como parceiros, como alguém que parece ter uma conexão especial com você. Mas com o tempo, o padrão sempre se repete. Elas aparecem com força na sua vida, com intensidade. No começo, a presença delas é emocionante, magnética, envolvente, mas, pouco a pouco, começam a semear desordem, confusão, drama, instabilidade. E antes que você perceba, você se tornou parte do caos delas. Carl Jung falava das pessoas que vivem dominadas por sua sombra, aquelas que não tornaram consciente seu próprio conflito interno e que, em vez de enfrentá-lo, o levam a cada lugar que vão, destruindo tudo pelo caminho. Te contarei algo. Há um tempo conheci alguém que tinha uma energia diferente. Era alguém com uma presença forte, com uma personalidade atraente, com um jeito de falar que te fazia sentir que estava diante de alguém especial. Desde o começo, a energia dela era intensa. As conversas nunca eram superficiais. Sempre havia emoções profundas envolvidas, histórias cheias de intensidade, momentos que pareciam saídos de um filme. E no início, isso me prendeu. Mas com o tempo, comecei a notar um padrão. Essa pessoa vivia no caos. Sempre estava no meio de problemas. Sempre havia um drama novo, uma crise, um conflito com alguém. A vida dela nunca era estável, nunca estava em paz. E o pior é que, sem perceber, ela estava me arrastando para a tempestade dela. O que no começo parecia intensidade, agora era exaustão. O que parecia uma conexão profunda, agora era um jogo emocional. O que parecia autenticidade, agora era um ciclo interminável de problemas, altos e baixos, emoções descontroladas. Até que entendi algo. Essa pessoa não queria sair do caos, porque a identidade dela era construída em torno dele. E ao me ter por perto, eu estava me tornando parte do mundo desordenado dela. A maior sinal de alerta: o caos segue essa pessoa onde ela for. Há uma diferença entre alguém que passa por um momento ruim e alguém que vive constantemente no caos. Se uma pessoa parece não ter estabilidade em nenhuma área da vida, se sempre há conflitos ao redor dela, se o passado dela está cheio de histórias turbulentas com cada pessoa que ela conheceu, é só questão de tempo até que você se torne a próxima vítima da tempestade dela. Observe o histórico dela. Se cada relação que ela teve terminou em drama, se cada amizade que ela construiu acabou em conflito, se cada oportunidade na vida dela foi desperdiçada pelo próprio comportamento dela, não acredite que com você será diferente. Você não é a exceção. Ninguém é. Jung dizia que até que você torne consciente o que está no seu inconsciente, ele dirigirá sua vida, e você chamará isso de destino. Essas pessoas seguem repetindo os mesmos padrões porque não tomaram consciência da própria sombra. Não estão prontas para mudar, não buscam estabilidade. E se você ficar ao lado delas, a tempestade delas se tornará a sua. Como se proteger das pessoas que trazem caos à sua vida? Não tente resgatá-las, não tente mudar o padrão delas, não fique esperando que algum dia tudo melhore.
Se alguém vive no caos e se recusa a sair dele, o único que você pode fazer é se afastar. Proteja-se, cerque-se de pessoas com estabilidade emocional, crie seu próprio equilíbrio, sua própria paz, e não permita que ninguém a destrua. Porque, se alguém arrasta caos para cada parte da vida dela, é só questão de tempo até que também o arraste para a sua. Se você chegou até aqui, agora entende algo que muitas pessoas levam anos para descobrir. Nem todas as pessoas que entram na sua vida são inofensivas. Algumas absorvem sua energia sem que você note. Outras te manipulam sutilmente até te fazer duvidar de si mesma. Algumas projetam seus próprios conflitos em você, te fazendo carregar o que não é seu. E há quem, em silêncio, não suporta te ver brilhar e fará o que for para apagar sua luz. Mas a mais perigosa de todas é aquela pessoa que vive no caos e busca outros para arrastar junto com ela. Carl Jung nos ensinou que nossa paz e nosso equilíbrio dependem de reconhecer as energias que nos cercam. Não se trata de viver com medo, mas de desenvolver consciência. Se você aprender a detectar esses sinais, se levar a sério a energia que os outros te transmitem, poderá se proteger antes que seja tarde demais. Lembre-se disto. Não é egoísmo se afastar de quem não te soma. Não é frieza colocar limites. Não é exageração confiar na sua intuição. É seu direito e sua responsabilidade. Porque quem não cuida da sua paz, cedo ou tarde, a perde. E agora me diga, você protegerá sua valiosa paz? Se chegou até aqui, comente agora mesmo. Protegerei minha valiosa paz, para que eu saiba que você esteve comigo até o final. E se este vídeo te trouxe valor, deixe seu like. É só um clique, é grátis e ajuda mais pessoas a descobrirem este conteúdo. Se quer continuar aprendendo sobre a mente, a energia e as relações humanas a partir da filosofia de Carl Jung, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho para não perder o que vem por aí. Sou seu bom filósofo Gabriel e te convido a clicar no vídeo que deixei na tela se quiser seguir somando conteúdo de alto valor que realmente faz a diferença. Te espero lá, querida e querido Mente Forte.